Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem com vocês. Quanto tempo eu não apareço aqui, né? Mas vamos lá para a palavra que Deus tem me tocado para eu poder falar com vocês, que é sobre quando você sente medo do que Deus pediu para você fazer, do que Deus mandou você fazer. Já faz um tempo que essa palavra tá aqui para eu gravar o vídeo, mas hoje é o dia que deu certo de eu gravar o vídeo, então resolvi aqui vir falar para vocês o que Deus tem falado comigo a respeito disso. Gente, não temas, não tenha medo de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, aquele chamado que você tem. Não desista dele, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe muito bem quem ele escolhe para cada cargo que ele deu. Seja para pregar, seja para ser pastora, seja para ser pastor, seja para ser missionário, missionária, seja para ser do ministério infantil, regente, ministério de louvor, seja para ser um levita, até secretaria de igreja, seja para limpar limpar a igreja, sabe? Porque Deus, ele escolhe a cada um de nós e dá a cada um de nós aquilo que ele sabe que a gente vai conseguir fazer. Então, não precisa você ter medo e falar, meu Deus, e agora? Eu não sei como eu vou lidar com isso. Nossa, eu ser regente, como eu vou lidar com isso? Ai, eu, líder de ministério infantil? Ai, não vou conseguir. Ai, nossa, Deus quer que eu leve a palavra, que eu seja missionária, eu não vou conseguir. Irmãos e minhas irmãs, se Deus te deu aquele cargo, se Ele te colocou naquele cargo, é porque Ele conhece você, Ele sabe da sua capacidade de fazer aquilo. Ele não escolhe pessoas erradas, Ele não escolhe ninguém por acaso. Ele escolheu você para fazer isso mesmo que Ele colocou nas tuas mãos, seja o que for. Deus vai te capacitar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar o entendimento, Deus vai te dar as estratégias. É só você ter intimidade com Deus, que Deus vai te mostrar exatamente como você fazer. E a Bíblia, ela é a prova disso. Deus, quando ele escolheu José para governar o Egito, olha só, José, ele era açoitado pelos irmãos, humilhado pelos próprios irmãos. Mas Deus tinha escolhido ele para ser governador do Egito. Só que antes de ele ser governador, ele sofreu. Ele passou por um processo, foi vendido pelos próprios irmãos, trabalhou como escravo, depois ele foi assediado pela mulher de Potifar, preso injustamente, para depois se tornar um governador. Você acha que quando ele estava lá naquele sofrimento, ele não deve ter pensado, poxa, porque Deus revelou ele em sonho. Então ele já sabia qual era o propósito dele ali. Mas eu tenho certeza que em algum momento ele deve ter pensado, nossa, será que eu vou chegar isso um dia? Porque olha o que eu tô passando, eu vim pra cá, eu fui vendido pelos meus irmãos, tô presa, acusada injustamente, ninguém acredita em mim. Mas Deus capacitou ele. Esse processo ali que ele teve foi uma capacitação para ele governar o Egito. Então Deus escolheu ele justamente porque sabia que ele tinha capacidade para poder governar o Egito. Assim como Deus escolheu Davi também. Deus sabia que Davi era capaz de derrotar Golias. Deus escolheu Davi para derrotar Golias, não escolheu outro. Entre o José também, Jacó tinha vários irmãos. Deus escolheu José para governar o Egito. Não escolheu os outros filhos, escolheu José. Deus escolheu Jeremias, Deus escolheu Samuel. Não foi? E olha só, aqui na palavra que eu quero ler para vocês o que Deus disse a Jeremias. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Quando Deus escolheu Jeremias para ser profeta, foi desde o ventre da mãe dele,
A própria palavra está dizendo aqui que antes que você se formasse no ventre da sua mãe, então foi antes de ser formado no próprio ventre da mãe dele. Te conheci antes que você saísse da madre da tua mãe. Eu te santifiquei. Então ele já tinha o chamado de ser profeta desde quando ele estava dentro do ventre da mãe dele. Desde quando ele estava dentro da barriga da mãe dele, ele já tinha dado como profeta. Deus já tinha escolhido ele. Sim, também essa palavra serve para você. Deus te conhece, meu irmão e minha irmã. Ele te conhece desde quando, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já conhece. Deus já sabia da tua história, ele já tinha escrito a sua história, ele já sabia do que ele queria que você fizesse nessa terra, qual seria o seu cargo, qual seria o seu ministério. Então Deus, ele te conhecia. Assim como ele conhecia Jeremias. E aqui também, ó, no versículo 8, ele vai dizer: não temas diante dele, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, não precisa da gente temer, porque Deus está com a gente. Ele está com a gente, ele está com você. Depende da situação, então não precisa você ter medo das lutas que vêm, das afrontas que vier durante o processo para te preparar, ou quando você já está nesse chamado. É claro que vão ter lutas justamente para você desistir. O inimigo, ele vem atacando todas as armas para fazer você desistir. Mas Deus está contigo. E aqui, ó, no versículo 9, o Senhor estendeu a mão, estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então é Deus que vai te usar. É o próprio Espírito Santo que vai colocar a palavra na sua boca para você ser usado. Seja onde você for, seja onde você estiver, seja o cargo que você tiver, Deus vai usar você da forma que Ele quer. Seja no louvor, seja pregando, seja no ministério infantil, seja dançando, seja regendo, seja lavando o banheiro ali, ouvindo um louvor, Deus já fala com você, você já manda um áudio para minha irmã ou fala ali para a pessoa que tá do lado. E aí? Deus que te usa, Deus que coloca as palavras, é Deus que vai capacitar você para cada coisa que Ele colocou na tua mão. Deus te manda para os lugares certos. Então Deus não errou quando escolheu nenhuma dessas pessoas. Deus não errou. Temos também o exemplo de Josué. Deus não errou para Josué chegar à terra prometida. Assim como também Deus não errou em escolher Moisés para libertar o povo lá do Egito. E olha que Moisés, ele tentou teimar com Deus. Porque eu libertar o povo lá do Egito, voltar para lá, sendo que Moisés, ele fugiu do Egito para não ser morto. E aí, ele fugiu de lá para não ser morto, mas Deus estava mandando ele voltar lá para libertar o povo do Egito que estava escravizado lá. O povo hebreu. Deus escolheu Moisés. E Moisés, quando ele saiu de lá, ele já foi muito guerreiro, né? Que ele lutava lá. Mas depois ele era o quê? Ele estava sendo pastor de ovelhas. Já estava quase velho, não aguentava muito lutar. E aí? Deus escolheu ele para libertar o povo do Egito, mesmo sabendo que ele fugiu de lá para não ser morto. Ele ficou com medo. Eu vou voltar para lá, eles vão me matar. Porque eu fugi de lá para não morrer, eles vão me matar. Só que quem queria matar ele já estava morto. Que era o pai do Ramsés, né? E aí? E aí ele voltou. Ele não libertou o povo do Egito? Josué não conseguiu chegar à terra prometida? José não conseguiu ser governador do Egito? Por mais que ele sofreu, por mais que demorou? Josué também, por mais que eles ficaram lá no deserto por muito tempo, Josué ele veio lá do Egito, desde a época do Egito, daquela geração que saiu do Egito mesmo, foi Josué e Caleb que entrou. Deus escolheu Josué. Não conseguiu? Davi não conseguiu derrotar Golias? E Jesus não foi escolhido para morrer na cruz? Deus não escolheu ele para ser o seu único filho que veio na terra como homem?
mas foi o único homem santo e ele venceu a morte de cruz. Ele não conseguiu vencer a morte de cruz porque ressuscitou no terceiro dia. Conseguiu, né? Então, o que isso mostra? Que Deus não erra em escolher cada um de nós. Assim como Deus não errou escolhendo José, escolhendo Davi, Jeremias, Samuel, Josué, Jesus. Esses são os pequenos exemplos que eu peguei. Mas Deus não errou, gente. Deus não erra. Cada uma dessas pessoas conseguiram chegar no objetivo que Deus queria que ele chegasse. Então só basta você se entregar a Deus. Basta você permitir que Deus entre na sua vida. Que Deus te transforme. Que Deus comece a te usar. Porque Deus vai te capacitar. Mesmo você se achando um pequenininho. Mesmo você se achando um nada, quem é você? Você é uma pessoa que vivia no pecado, que vivia no mundo, que fez muita coisa errada, que você não conhece tanto a Bíblia. Mas ei, se você entregou a sua vida para Jesus, se você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele já te perdoou, Ele já te livrou, Ele já te fez uma nova pessoa, uma pessoa renovada. Então, entre em intimidade com Ele, tenha um relacionamento com Ele, de intimidade, um relacionamento de intensidade com Jesus. E aí, irmãos, começa a ler isso aqui, ó. A palavra é o maior conhecimento que a gente pode ter. É o maior ensinamento. É a melhor e a maior maneira que Deus fala com a gente. Ai, Deus não fala comigo, e aí? Sua Bíblia como tá? Fechada? Você só abre ela no culto. Quando o pastor fala, a palavra da noite é Salmos 91. E aí você abre ela na sua casa? Ou você abre ela só no culto? Porque tem gente que nem leva no culto também, né? Mas isso aqui, ó. Começa por isso aqui. Vai te trazer conhecimento. Vai te trazer intimidade com Deus. Deus vai falar com você. E começa também pelo seu quarto. A própria palavra diz, feche a porta do teu quarto e ora. Então é na intimidade do teu quarto. Assim como tem o filme Quarto de Guerra, então, é na intimidade do seu quarto que Deus vai se fazer presente na sua vida, vai mudar a sua vida, vai ser transformado na sua vida. E aí? Uma das maiores experiências que eu tive com Deus, sobrenatural, não foi dentro da igreja. Uma delas foi orando no meu quarto. Eu tive duas no meu quarto. Sobrenatural. Na intimidade com Deus, no meu quarto. Então, às vezes, irmão, é isso que a gente precisa. Não temas. E comece a fazer as coisas para Deus, mas comece lendo a palavra, estudando ela, querendo esse conhecimento, porque Deus vai colocar. A palavra diz que os pais que são maus conseguem dar coisas boas a seu filho. Imagina o pai que está no céu, se pedir o Espírito Santo não te dá, ele te dá a sabedoria, ele te dá o Espírito Santo, ele te dá a presença. Salomão pediu sabedoria e ele teve. Então peça a Deus, gente, se entrega, porque Deus quer te usar e Ele vai te capacitar. Só depende de você querer, você se entregar. Não temas, pois eu estou contigo. Assim diz o Senhor para cada um de vocês. Não ter medo, porque Deus está com você, Deus está nessa luta, Deus está nesse processo te preparando para o teu ministério, para o teu chamada. Não temas, apenas se entregue para Deus. Comece a ter um relacionamento de intimidade com Ele, de intensidade. Não tenha um relacionamento meia boca, não. Tenha um relacionamento intenso com Ele. Como que você faz quando a pessoa conversar com você, né? Conversando com ela? Então converse com Deus, que assim Ele vai falar com você também. Como que você quer ter intimidade com a pessoa, né? Você cada vez mais ir conversando com ela para criar essa intimidade? Então comece cada vez mais a falar com Deus, ter intimidade. Cada dia mais, gente, intimidade com Deus. Acordou, fala com Ele. Tá ali lavando uma louça, fala com Ele.
intimidade, que aí você vai começar a ver Deus agir na tua vida. Você vai começar a ver os milagres de Deus na sua vida, o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai começar a ver. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém?